Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hilton, professor de filosofia. Como adquirimos o conhecimento? De onde vem o conhecimento? Da nossa experiência ou unicamente da nossa razão? Ou dos dois? Bem, perguntas como essas fazem parte da epistemologia, área da filosofia que estuda a origem, a forma e como conhecemos. E como tudo na filosofia, muitos pensadores propuseram suas teorias sobre como adquirimos o conhecimento. Hoje eu vim falar sobre uma delas, sobre o método experimental de Francis Bacon. E antes que eu me esqueça, se gostar do vídeo, dá um like para que mais pessoas encontrem esse conteúdo no YouTube. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro do mundo da filosofia. Bora pro vídeo? Além de filósofo, esse inglês era político e ensaísta, e defendeu a tese de que o método indutivo era o mais eficiente para se compreender o funcionamento da natureza. Propunha um novo método indutivo, bem diferente ao de pensadores que o antecederam. Bacon entendia que em seu método indutivo, na análise de um número suficiente de casos particulares, como um fenômeno acontece ou não, seria possível chegarmos a uma verdade geral. Como exemplo desse método, temos o que ele chamava de tábuas de investigação. Bem, as tábuas de investigação de Bacon tinham como objetivo auxiliar o intelecto a buscar, por meio da experimentação, a verdade sobre as coisas ou fenômenos que acontecem diante de nós. Para isso, Bacon fazia uso de 3 passos bem definidos. A primeira tábua é a tábua da afirmação ou da presença, onde se registra o que se observa. Todas as instâncias de um fenômeno que concordem por apresentar as mesmas características. Por exemplo, se o problema verificado é o calor, é necessário analisar os casos em que ele se apresenta, tais como o fogo, o sol e assim por diante. A segunda tábua é a tábua da negação ou da ausência, onde se faz necessário analisar também os casos em que o fenômeno não acontece. Com isso, é preciso encontrar os casos opostos ao exemplo anterior, como, por exemplo, os raios lunares. Por fim, o terceiro passo é o da comparação, onde os fatores observados são os diferentes graus de variações ocorridos no fenômeno. As tábuas de investigação proposta por Bacon formavam um método para a compreensão da natureza, com o intuito de exercer controle sobre ela, para utilizá-la a favor dos interesses humanos. Logo, caberia à ciência munir-se de instrumentos, recursos e procedimentos capazes de auxiliar o intelecto na busca da verdade, por meio da experimentação. Bacon entendia que o homem poderia conhecer a fundo a própria natureza e, conhecendo-a, poderia dominá-la por completo. Daí lhe é atribuída a frase "saber é poder". A ciência está, segundo Bacon, objetivamente ligada à técnica, e seu valor se dava por meio da sua utilidade à vida prática. Com suas ideias, Francis Bacon foi considerado o pai do método experimental, isso porque defendia a utilização por completo de métodos empíricos para se alcançar o conhecimento, bem como das leis que dominavam a natureza. No contexto filosófico, Bacon defendia a possibilidade de um conhecimento mais seguro e afirmava que a verdadeira filosofia deveria também ser algo prático. Por isso, entendia que deveríamos buscar também na filosofia a mentalidade científica que propunha, deixando então as falsas noções que, de certa forma, condicionam a nossa reflexão. Para Francis Bacon, deveríamos abandonar alguns ídolos, dos quais ele classificava em 4 gêneros: ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro e ídolos do teatro. De forma objetiva, Bacon entendia que os ídolos da tribo é o falso entendimento de que os sentidos do homem são a medida das coisas. Ocorrem devido às deficiências do próprio espírito humano que se revelam pela facilidade com que generalizamos com base em casos favoráveis, omitindo os desfavoráveis. São assim chamados porque são inerentes à natureza humana, à própria tribo ou raça humana. Quanto aos ídolos da caverna,
Destacamos os preconceitos pessoais do próprio investigador, que resultam da própria educação e da pressão dos costumes. Nos Ídolos do Foro, Bacon afirmava que é devido ao comércio e consórcio entre os homens. Isso porque os homens se associavam graças ao discurso e suas palavras. E as palavras impostas de maneira imprópria e inepta bloqueavam espontaneamente o intelecto. Ou seja, tratava-se aos que se relacionavam à tirania das palavras e à influência dos hábitos verbais sobre a liberdade do espírito. Por último, quanto aos ídolos do teatro, são assim chamados por Bacon por parecer que as filosofias adotadas ou inventadas são fábulas, produzidas e representadas que figuram mundos fictícios e teatrais. Francis Bacon marca de forma significativa o pensamento moderno, e suas obras são consideradas muito importantes, lançando bases para a ciência moderna. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado. Forte abraço a todos e até mais!